A questão 10 fala sobre torque e a gente quer descobrir qual deve ser a menor intensidade da força para conseguir apertar ou desapertar o parafuso. Pela equação do torque, o torque, ou momento, que é a tendência de rotação criada por uma força, é o produto dessa força pela distância que representa o braço de alavanca. Então, aqui é a distância do eixo de rotação até o que a gente chama de linha de ação da força. Então, você vai ter sempre esse ângulo de 90 graus aqui, formado entre essa distância e a linha de ação da força. Se você quer fazer a menor força possível, então veja, você está diminuindo a força, você, para compensar a redução da força, tem que aumentar o braço de alavanca, essa distância d. Logo, quanto maior essa distância, melhor. Na letra C, por exemplo, essa distância está muito pequena, então você vai ter que fazer uma força maior para compensar essa redução do braço de alavanca. E aí a gente fica com a letra A, B e D. O que acontece tanto na letra A quanto na letra B? A sua força ela não está fazendo 90 graus aqui, ó, com, digamos, a sua chave de boca ali, né? Com o corpo da sua chave de boca. Então, você tem uma força que está inclinada. Posso pensar isso de algumas formas. Uma delas é a seguinte. Essa força, na verdade, você pode decompor ela em duas componentes. Vou fazer aqui, então, uma componente horizontal e outra componente vertical. Você tem uma componente vertical, que eu vou chamar de Fy, e uma componente horizontal, que eu vou chamar de Fx. De fato, Fx e Fy juntas vão substituir a força F. Então, a equação vetorial para isso é o seguinte. Perceba que a força F, em azul ali embaixo, ela é a soma vetorial da componente y, Fx, com a componente y, né? O componente x com a componente y. Confundi ele na hora de falar. O que isso significa? Que eu posso apagar a força F em azul e substituir ela pelas suas componentes Fx mais Fy. Tá? Além disso, é óbvio que tanto Fx quanto Fy, vou achar um espaço melhor aqui em cima, tanto Fx quanto Fy, se eu penso em módulo, elas são menores do que o módulo da força F, porque elas são componentes da força F, beleza? Então, vamos pegar aqui ó, a força F e vou apagar. Por que eu vou apagar ela? Porque ela está sendo substituída pelas suas componentes. Na física, a gente faz muito isso, se chama decomposição vetorial. Eu substituo esse vetor pelas suas componentes verticais, vertical e horizontal, nesse caso. E aí, se você olhar para essa representação, a força Fx ela não vai criar torque algum. Por quê? Porque a linha de ação da força Fx, vou desenhar aqui, está passando exatamente aqui por cima do nosso eixo de rotação. Quando isso acontece, essa força ela não cria torque, ela não cria uma tendência de rotação. E é óbvio, né? Se você parar para pensar, sem ficar pensando no conceito físico, essa força Fx está comprimindo a sua chave contra o parafuso. Não está querendo girar nem para um lado nem para o outro. Então, a componente Fx não cria torque, ela está comprimindo a chave contra o parafuso. O único torque criado vai ser pela componente Fy. E como Fy é menor do que a força F, perdão, então você vai ter um torque menor. Essa angulação que você cria acaba fazendo que você tenha que fazer uma força maior para poder atingir o torque mínimo necessário. Ok? Essa seria uma maneira de verificar que tanto a letra B quanto a letra A você está perdendo eficiência quando você cria essa inclinação. E a maneira mais eficiente de aplicar a força é na letra D, garantindo esse ângulo de 90 graus, permitindo que a sua força ela seja integralmente utilizada para criar o torque, e não apenas uma componente, como eu mostrei aqui, que é o caso da letra B, por exemplo, letra A. Tá bom? Então, essa seria uma possível visualização. E aí o gabarito fica a letra D, né?